tarde a todos, a todas. Meu agradecimento ao professor Zé Vicente, né, que torna esse LEA uma ágora dinâmica da nossa universidade, ao professor Camisa e ao professor Valério, a vocês que estão aqui, para discutir um tema tão importante. A mim coube uma questão local, né, que é, então, a questão da mineração e como... Eu vou pedir licença para falar em pé, né? Como, então, a política ambiental ela cai sobre a nossa cabeça localmente. E como localmente nós somos capazes ou não somos capazes de enfrentar isso. Tá? E não há caso melhor do que o da mina Guaíba, né? Que está ali para ser implantada no coração da região metropolitana. E eu vou começar com uma questão que é exatamente o que o professor Camilo chamou a ignorância. A ignorância da sociedade contemporânea em relação a questões fundamentais da vida, né? Que é o que o Valério coloca aqui, é a vida que está em questão. Né? E a ignorância sobre o carvão. Né? Vou começar com alguns conceitos chaves, então, sobre o carvão, para que nós aqui, pelo menos, tenhamos clareza de que não há mineração de carvão limpa, que é o que o minerador, a Copelme, está dizendo ao povo de Porto Alegre, ao povo da região metropolitana, né, que será a única mina do mundo que vai produzir, né, carvão de forma limpa. Eu estou propondo, inclusive, que ganhe prêmio Nobel, né, porque isso realmente será extraordinário. Mas eles estão propondo isso. E numa sociedade em que a ignorância está sendo a moeda, né, é possível que as pessoas acreditem. Porque nós também, na área técnica e na universidade, talvez não entendamos isso. Eu sou geólogo, estou aqui comunicando do ponto de vista técnico, né, que o carvão jamais será limpo, né, por uma questão fundamental. A química dele não permite. Então, desse ponto de vista, há também, né, Valério, a questão dos técnicos, da nossa ética técnica. Né? Quer dizer, do ponto de vista da política ambiental, é de se perguntar por que as nossas técnicas não incorporaram a questão ambiental. Tá? E uma delas é aqui a questão do carvão. Quer dizer, como que a mineração do carvão não inclui as questões ambientais. E eu não tenho um exemplo melhor para vocês do que essa mina Guaíba, vendida como um exemplo de mineração ambiental, que o minerador está fazendo um lobby enorme, né? Levou recentemente centenas de jornalistas aí para visitar as minas limpas de carvão, enquanto essa mesma mineradora está pagando multa na FEPAM por exatamente agressão ambiental, contaminação ambiental. Tá? Eles mesmos não têm como sustentar isso. Então o carvão, né, é composto por uma enormidade de produtos, né? O carvão puro tem essa fórmula gigantesca aqui, né? São 137 carbonos, 97 hidrogênios, né? 9 oxigênios, mais nitrogênio e enxofre. O enxofre está na estrutura do carvão e também como pirita, né? Contida dentro da cadeia do carvão. Pirita é ferro e enxofre. Né? O carvão tem sempre junto com ele minerais e umidade. E esses minerais são as chamadas cinzas do carvão, da FAO, o carvão sul-rio-grandense da bacia do Paraná, tem enorme quantidade de cinzas. Ele é um carvão de baixo teor energético. Tá? E essas cinzas têm carbonato de cálcio, ferro, alumínio, argila, silício e elementos traços, que são elementos em menor quantidade do que 0,1%. Tá? Enquanto o enxofre tem cerca de 1,5%, né? Esses elementos traços são menos de 0,1%. Tá? Quem são os elementos traços? Vejam só que coisa fantástica é o carvão. Ele tem mais de 59 elementos da tabela periódica. É um lixão químico. Né? Você dá uma aula de química com o carvão, simplesmente isso. Porque o carvão, né, como matéria orgânica fóssil, tem a propriedade de concentrar, né, metais. Né, professora Porto? Ele concentra metais, ele concentra urânio, tório, né? Ele concentra neodímio, estrôncio, bário, cério, césio, arsênio.
né? E, mercúrio. Então, são elementos altamente perigosos para a vida, que é o que o carvão concentra, né? Pergunto, vocês acreditam que haja carvão limpo? O que é esse limpo? Né? Quer dizer, como é que você vai dar conta disso aqui, né, numa mineração? Vejam aqui alguns teores. Arsênio, 8,9 ppm. ppm é partes por milhão. Quer dizer que se você tem 1 quilograma de carvão, você tem 8,9 microgramas de arsênio. Aí você diz, só 8,9 microgramas? Mas isso não é nada. Veja, né? Isso é para 1 quilo de carvão. Tá? Agora, se você tiver, digamos, 1 tonelada, você vai ter 8,9 gramas. 8,9 gramas não é nada. Mas se você tiver 1.000 toneladas, né, você vai ter 8,9 quilogramas. Mas se você tiver 1 milhão de toneladas, você vai ter, né, já 8,9 toneladas de arsênio. A mina Guaíba pretende explorar 160 milhões de toneladas de carvão. Faça a conta de quanto arsênio, né, vai vir para a superfície da Terra, né, para a nossa atmosfera, junto com esse carvão. Junto, e isso é arsênio, né? Poderia pegar o cádmio, poderia pegar aqui o chumbo, veja, 5,1 microgramas. Olha o estrôncio, que coisa impressionante. Né? O minerador, quando eu disse isso para ele, ele me disse, então se fosse isso, eu iria fazer uma mineração de nióbio, porque tem 8,4 partes por bilhão de nióbio, né? Mas as máquinas do minerador não conseguem tirar esses elementos que estão na estrutura do carvão. Né? O que é o carvão? Né? O carvão é a matéria orgânica do passado, das florestas antigas, né? Que foram transformadas em turfeiras e depois, com o soterramento, se torna turfa, lignito, hulha e antracito. Quanto maior a pressão e o soterramento, né? Maior a temperatura e melhor a qualidade do carvão. O nosso carvão aqui no Rio Grande do Sul é uma hulha, ele não é um antracito. Tá? E é uma hulha com muita cinza, quer dizer, é muito difícil tirar o carvão limpo, assim, o carvão apenas puro. Tá? O carvão do Rio Grande do Sul vem aqui do Permiano, ele tem cerca de 280 milhões de anos, se formou aqui na bacia do Gondwana, né, em florestas desse tipo aqui, que o nosso grupo ali do Geociências, né, produziu essa reconstrução florestal, né, olha que linda, né, as florestas carboníferas e permianas também eram lindas, né, aqui essas são as que hoje são o carvão do Rio Grande do Sul. Tá? E hoje, então, essas florestas estão aqui sendo cavocadas, quer dizer, todo o CO2 que elas capturaram da atmosfera lá no Permiano, né, agora está sendo, com a queima desse carvão, vai ser devolvido à atmosfera. Tá? Nós estamos mexendo nos estoques energéticos da Terra. Né? Aqui há uma questão muito importante, jovens. Né? A física do século passado achou que nós poderíamos mexer nos estoques energéticos da Terra. Né? Será? Né, que podemos? Bom, então qual é a questão ambiental aí? Né? Então a questão ambiental é a água, o ar, o solo, né? Não são componentes de um meio ambiente lá fora. Né? Essa é uma visão setorialista da questão ambiental. Elas são partes das nossas vidas. Eu acho que essa é a questão mais difícil de nós técnicos, a sociedade, isso que o Valério coloca. Né? Por que nós humanos não entendemos que o meio ambiente nós somos o meio ambiente? Nós somos a água que bebemos, nós somos a comida que comemos. Né? Parece que nós somos feitos de algo né, extraordinário aí, que não é a paisagem em que vivemos. Então, nós precisamos ter uma estratégia ambiental para a mineração. Né? E para tudo, talvez. Né? Que é evitar. Né? Evitar. Se não conseguir minimizar, mitigar e recuperar. Como fazemos para evitar? Prevenir, não é? Aquilo que não queremos, nós prevenimos. Como fazemos para minimizar? Reduzir. Tá? Se 160 milhões de toneladas de carvão é muito, então temos que reduzir. Tá? Temos que minerar mesmo, se precisamos de fato esse carvão. Temos que mitigar, quer dizer, suavizar. Se acontece algo, temos que pelo menos suavizar. Tá? Se queimamos a pele, temos que passar pomada.
né? Estamos suavizando o efeito, né? E temos que recuperar, quer dizer, renaturalizar. Quer dizer, quando se faz um projeto, né, de mineração, uma intervenção na paisagem, né, Maria Luísa? Né? Nós temos que exatamente sermos capazes, como técnicos, de demonstrar isso. Né? Quer dizer, eu sei que o carvão é sujo. Do ponto de vista químico, é um desastre. Então, se eu vou fazer mineração de carvão, eu tenho que conseguir demonstrar aonde, no E e a rima, que eu consigo cumprir essas etapas. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz de prevenir, de reduzir, de suavizar, de renaturalizar. Isso tem que estar no projeto. Não é mesmo? Não concordo? Né? Mas não está. O E e a rima desta mineração não conseguiu demonstrar isso. Não consegue. Né? Então, que impactos a mineração produz? Né? Depende da etapa do processo. Né? Por exemplo, a hora de lavar o carvão, eles vão lavar o carvão para tirar cinzas, tirar, né, o material que eles não querem. Bom, isso é muito mais nocivo, né, do que, digamos, tirar o sentido. Então, depende da etapa. A complexidade do projeto, trata-se de um mega projeto. É um mega projeto. Né? Não é uma coisa pequena, são 166 milhões de toneladas de carvão. Né? Então, não estamos falando assim de uma pequena mineração como tem sido as que até aqui foram feitas. Né? A sensibilidade ambiental da área. Né? Florestas respondem diferentes de banhados, né, Valério? Respondem diferentes de zonas costeiras. Né? Depende da área em que vai ser instalada a mina. A mina será instalada numa área de banhados, né, com aquíferos, uma área assim fantástica, linda, né? E ali vão botar uma mineração de carvão. Quer dizer, a sensibilidade ambiental é muito grande. A efetividade do planejamento. Vimos o que é a efetividade do planejamento, né? Brumadinho, né? Mariana. Que planejamento? Né? Quer dizer, como é que me garantem isso? Técnicas de prevenção, isso tem que estar tudo no IARIMA. Né? Técnicas de mitigação, de controle, de recuperação e resiliência da área, nada disso está no IARIMA. Né? Bom, disso tudo, nós avaliamos então o projeto, se ele realmente é razoável ou não. Né? Que impactos vai produzir esta mineração? São 5 tipos os impactos: humanos, socioeconômicos e culturais. A atmosfera, no caso do carvão, é local e planetária. A água é superficial e subterrânea. O solo é local e regional. E a biosfera, né, local e regional. Problemas humanos enormes ali. Né? Depois eu vou comentar melhor. Mas o primeiro problema humano são as pessoas que vivem ali. Né? Há um assentamento fabuloso ali que produz, né, arroz orgânico. Tudo que uma cidade quer é ter um cinturão verde. As cidades modernas, né, professor Felicente, né, querem cinturões verdes que produzam comida orgânica, né, que não precisa essas loucuras, né, das lavouras aí, aumentando a fronteira agrícola. Né? Bom, nós vamos destruir o cinturão verde da região metropolitana. Humanos ainda, bom, uma mina que se instala no coração, né, da metrópole. Já vou mostrar em detalhes. Vou agora analisar um pouquinho isso. As minas induzem enormes mudanças da migração populacional, né? Vão vir máquinas, trabalhadores de fora, né? Sistema econômico. Não há mineração no mundo que garanta o que o professor Camis falou, a equidade social. Não há. Não há. A mineração no mundo inteiro, ela produz o contrário. Iniquidade social. Né? É pior assim do que a própria desigualdade, a iniquidade social. Né? Lembrem todas as zonas de mineração. Né? Nós aqui na América do Sul temos a Bolívia, o Peru. Né? É algo absurdo, assim, as comunidades onde se instalam essas minas. Né? Acesso a bens e serviços sociais muda todo o sistema da população local muda. Né? Sistema de transporte, concentração de riqueza. É isso que fazem as minas. Né? Atmosfera. Máquinas, fuga de gases, né? O carvão tem dentro das camadas dele bolsas, né? Bolsões de metano. Né? Quando mexer nisso, o metano vai escapulir e pode até incendiar. Né? Pode até incendiar.
Material particulado, olha só que vai ser a vida de Porto Alegre, né? Material particulado em toneladas sendo emitido, né? A água, então, será um drama, né? A drenagem ácida da mina é realmente problemática. Drenagem ácida, então, é o enxofre, né? Comentei que o enxofre, ele está no carvão na proporção de 1,5%. Tem muito enxofre. Eles vão explorar 166 milhões de toneladas de carvão, 1,5% será de enxofre, portanto, serão 2 milhões e meio de toneladas de enxofre. O minerador diz que a mineração será limpa. Ele quer dizer que não terá drenagem ácida. Você acredita? Você acredita que ele vai conseguir dar conta de 2 milhões e meio de toneladas de enxofre? Não vai dar conta. Não, porque não há como. Né? Não há como. O mundo não dá conta disso. Nenhuma mineração na Alemanha, na Inglaterra, dá conta disso. Né? E esse é o preço. Né? A drenagem ácida faz com que a água atinja um pH de 2. Um pH de 2. Muito ácida. Então, veja, eu falei que o carvão é um lixão químico e tem aqueles metais todos. Os metais para andarem na água, para serem mobilizados, nós dizemos, pela água, serem carregados pela água, acontece se a água for ácida. A acidez, né, faz com que os metais sejam móveis. A água se transforma num transportador de metais. Senão eles são fixos, porque são pesados, né? Eles ficam no solo. Não é essa água. Então vejam, o carvão tem muitos metais pesados, produz drenagem ácida, e a drenagem ácida que faz, carrega os metais, né, para onde? Para nossos aquíferos, para os nossos rios, tá? Até chegar no nosso copo. Né? E ao chegar no nosso copo, né, o minerador disse, então eu vou minerar o nióbio. Ele disse, não, tu não tem máquinas para minerar o nióbio. Mas o nosso organismo tem, ele concentra metais pesados porque nós somos matéria orgânica. Entenderam? O carvão tem metais pesados porque é matéria orgânica. A matéria orgânica concentra metais pesados. Tá? A água pode transportar esses metais se for ácida. E pode chegar no nosso copo. E nosso organismo, então, concentrará metais pesados. Não só o nosso organismo. O arroz que produzem na região, quando a água tiver uma inundação, tá? É uma região cheia de produção de arroz. Tá? O arroz concentrador de cádmio, né, professora Porto, que é especialista em toxicidade vegetal. A vaquinha que vai comer o pasto, né? O passarinho, né? Vejam o que vai produzir isso. Né? Então, a drenagem ácida realmente é um problema muito sério. Eles vão produzir também água, eles têm que rebaixar o nível do lençol freático para produzir esse carvão. Né? Eles vão produzir 40 mil metros cúbicos por dia de água, eles têm que botar fora a água de um aquífero fabuloso. Ao final de 23 anos de mineração, eles terão colocado fora, né, meio Guaíba de água limpa. Meio Guaíba de água limpa eles vão botar fora. Quer dizer, eles vão tirar a água limpa do aquífero e vão misturar com as águas sujas, né, dos nossos mananciais que já estão muito poluídos. É isso que eles vão fazer. Meio Guaíba de água limpa, que é tudo o que nós queremos para a nossa vida saudável. Né? Bom, o solo, olha aí o que vai ser esse solo, né? Vai ser um desastre para o solo. Né? E os ecossistemas, então. Né? Vejam que nós sempre falamos de impactos nos ecossistemas. E nós sempre falamos de recursos que tiramos dos ecossistemas. Mas isso não é tão correto mais dentro da ciência. Né? Na verdade, nós estamos transformando os ecossistemas. Né? Não é um impacto, nós estamos transformando. Né? Então, nós vamos transformar todos esses ecossistemas que estão aqui perto, em especial o Delta do Jacuí. Né? Que é um parque nacional, um rincão especial mesmo, né? Da ecologia sul-rio-grandense e do sul do Brasil. Né? Bom,
Vai ser um desastre. Isso aqui é drenagem ácida. Ó. Lá em cima está a mina bonita, que o minerador mostra, que vai ficar tudo verdinho. E aqui estão os rios que choram, né, ácido, né, pela percolação que sai ali da mina. Né? Além disso, uma mineração traz emergências potenciais. Né? Ninguém faz uma mineração desse porte sem ter emergência. Né? Que emergências? Derramamento do lago da estação de tratamento de efluentes. A estação de tratamento de efluentes dessa mina está a 5 metros de elevação. Não tem proteção contra inundação. O Jacuí já teve uma elevação máxima de 11,9 metros. Se o Jacuí subir mais de 5 metros, o que é muito possível, né, ele vai simplesmente lavar a ET. Ele vai levar embora a ET inteira, assim. E vai chegar tudo no Jacuí, né, no Delta, e vai chegar em Porto Alegre, onde captamos água. Né? Incêndios, carvão pega fogo. Né? Ruptura de diques, né? Desastres naturais, super tempestades, inundações generalizadas. Olha aqui a mina de carvão, ó. Toda inundada. Né? Bom, então, vamos ver um pouco aqui a mina de carvão de Guaíba. Ela terá impactos regionais, que a gente tem dificuldade de enxergar, e impactos locais. Né? É uma variedade de impactos. Aqui está o mapa de situação da mina. Ela dista, né? Ela está muito próxima de cidades importantes da região metropolitana. Né? 9 quilômetros de Eldorado do Sul, aqui, 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Ó. 16 quilômetros do centro de Porto Alegre. Ela está no nosso quintal, jovens. Né? Está no nosso quintal. Né? Então, é realmente um problema. Aqui eu fiz uma brincadeira. Né? Eu peguei a área da mina de Guaíba, que é 4.373 hectares. É um retângulo, mais ou menos, um polígono, quero dizer, mais ou menos de 7,8 quilômetros por 4,2. Transportemos ele para Porto Alegre, né, para dizer que ele ocupa quase toda a zona norte de Porto Alegre. É gigantesco. Né? Vai assim, algo como da Sertório a Protásio, da Legalidade até Ari Tarragó. Olha só o que é o tamanho da mina. Né? E ela terá ainda 100 metros de profundidade. Será uma cava assim gigantesca. 100 metros de profundidade por esta área aí imensa. Né? E os efluentes vão ser lançados aqui, ó, e chegarão em 20 quilômetros, estão nos pontos de captação de água de Porto Alegre. 20 quilômetros, ou seja, muito rápido. Tá? Faça a conta aí, a água com 100 centímetros por segundo, né? Rapidamente vai chegar aqui. E claro, numa inundação, o delta do Jacuí, né, será então o local privilegiado de deposição da drenagem ácida, dos metais pesados. Será um delta, então, que será contaminado para toda a sua vida, né, com esses metais. Né? Aqui está um corte da mina, quer dizer, aqui está a camada de carvão. As camadas, né, ela está a 100 metros de profundidade. Eles vão ter que remover todo esse vermelho, que é uma argila. Eles vão ter que remover este branquinho aqui, que é areia. E vão ter que remover esse amarelinho, que é cascalho. Né? Então, aqui está o perfil. Né? Tem 7 metros de argila, o solo, né, Valério? 7 metros de argila, aqui tem uma areia que são 10, 12 metros, aqui tem cascalho que são uns 15 metros, um siltito que são 12 metros, para chegar no carvão. Aqui está o carvão, onde a camada de maior espessura são 2,5 metros, 1,5 metro, sempre cheia de siltitos. Quer dizer, eles vão ter que remover tudo isso aqui para tirar o carvão. E o que é isso aqui? É cascalho? É areia? Não. São cascalhos e areias carregados de água limpa. É um fabuloso aquífero de cascalho e areia. Né? Eles vão então destruir 2 aquíferos. Esse quaternário, né? E esse então do Rio Bonito, que é o siltito. Ó, tá? Então não é só tirar cascalho e areia como se fossem coisas inertes. Eles vão mexer, né, em todo o contexto da água subterrânea. E a superfície, né, olha só que maravilha, os lagos naturais são banhados. Isso é uma lagoa natural, né, que tem ali na região. É uma região muito bonita, né, realmente, onde tem chácaras, tem sítios, né, tem pessoas que moram ali, pássaros, tem um ecossistema todo ali. Né.
Bom, a mina está aqui, o quadrângulo da mina, né? E ela tem uma vergência para norte, quer dizer, para o Jacuí. Né? Então, isso aqui é um mapa potenciométrico que está no EIA-RIMA, mostrando que os aquíferos, eles fluem em direção ao Jacuí. Né? Então, aqui está a mina. Então, toda essa água, o carvão, depois que eles vão tirar, a drenagem ácida, blá, 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 tudo vai fluir para o Jacuí. Porque já é assim que acontece. Né? Eu fiz aqui esse desenho, mostrando, então, todo o polígono da mina, 100 metros de profundidade, e aqui, então, vão botar fora, né, meio Guaíba de água. Eles vão ter que tirar toda essa água limpinha que está aqui. Tá? Assim, isso é um crime. Tá? Isso é um crime. Tá? Bom, como é que eles vão fazer a drenagem da mina? Então, a mina, ela está instalada, vai ser instalada, digamos, dentro de um bloco todo aquoso. O problema aí central é a água. Tá? Então, eles têm que fazer um poço. Né? Então, aqui está o quadrângulo. Eles vão ter que fazer um poço para jogar a água fora. E isso gera um cone de depressão. Né? Então, eles vão ter que fazer isso para cada faixa de exploração da mina. Né? Eles vão ter que tirar a água subterrânea, jogar fora. Né? E isso causa, então, uma depressão aqui da água. Né? Que ela vai para mais longe do local do poço. Ó. Segundo o próprio relatório... Segundo o próprio relatório, né, isso impacta 15 quilômetros para além da mina. Então, essa área de depressão aqui... Exatamente. Porto Alegre está a 16. Né? Então, vai chegar aqui na beira do Guaíba, né, do Jacuí, etc., o cone de depressão. Eles vão secar todos aqueles banhados que estão ao redor. Né, vai afetar o delta do Jacuí, enfim, vai desbalancear todo o sistema hídrico, né, da região metropolitana. Não é uma coisa simples, né, porque é realmente gigantesco. Tá? Bom, o EIA-RIMA contém problemas enormes. Né? Esse aqui é a pluviosidade. Então, a pluviosidade será também um problema, né, porque não bastasse a água que já está ali, o século promete chover muito. Aqui nós temos toda a água, a pluviosidade de 1970 até 2017, 18, né? E eles acham, né? Olha só o que o EIA-RIMA fez. Ele botou uma média aqui, ó, retilínea, parece que não aumenta a pluviosidade de 70 a 2017. Está errado essa média deles. Né? Eu corrigi dessa maneira, ó. Eu tive que fazer toda essa soma, porque disse, isso está errado. Né? Olha aqui, então. Na década de 70, a pluviosidade é 1.369,1 milímetros por ano. Vejam agora, na década de 2000, né? 1.752,6. A pluviosidade está aumentando. Quer dizer, vai ser uma mina feita abaixo d'água. Isso, então, aumenta a dispersão de poluentes, né? Aumenta a drenagem, aumenta o problema. Né? Não é uma mina seca. E olha o erro, olha o erro do EIA-RIMA. Exatamente. Né? Olha só que coisa séria isso do ponto de vista técnico. Né? Bom, eu disse que uma mina ela tem que demonstrar que eles vão mitigar os problemas. Né? Quer dizer, tem que diminuir os problemas. Então, aqui está o plano de mineração. Eles vão fazer por domínios, né? A leste, 2 centrais e 1 a oeste. Né? E esses domínios são cheios de faixas. Eles vão fazer por faixas. Né? E essas faixas, para minha surpresa, eu não acreditei no que vi. Né? Elas são norte-sul, ou seja, elas são na direção do Jacuí. Elas são na direção do escoamento natural da água. Né? Quando, na verdade, eles deviam fazer faixas, né, transversais que impeçam o escoamento d'água pelo menos um pouco. Né? Vai tentar mitigar, vai tentar impedir que a água, né, que passa pela mineração chegue no Jacuí por alguma via. Né? Então, olha como eles fizeram. E isso leva, então, que a água se concentra aqui embaixo, ó. Né? Exatamente na borda do Parque Estadual do Delta do Jacuí e a 1,5 km do Rio Jacuí. Obviamente, né, que numa grande chuva, que
que já está anunciada, né? Essas regiões aqui do sul, do norte, né? da faixa, vão acumular muita água, vão se transformar numa piscina. Não haverá outra maneira ao minerador senão abrir as comportas. Quer dizer, quando dá uma crise industrial na mineração, eles abrem as comportas. Porto Alegre já acordou com, né, estimado Gerson, né? Já acordou com suas margens cheias de mandinhos, peixes mortos, porque alguma das indústrias criminosas ali na borda do Lago Guaíba abriram as comportas. Simples assim. E o Rio dos Sinos igual. Né? Acordamos com 109 toneladas de peixes mortos no Rio dos Sinos, porque uma ação criminosa abriu as comportas. Tá? Quer dizer, dá overflow na estação de tratamento. Não tem outra maneira, é abrir a comporta. Então, assim, isso é um problema muito sério. Né? Então, esse outro método, pelo menos, evitaria isso. Mas não está previsto no EIA-RIMA. Tá? Também não está previsto uma barreira geoquímica. Quer dizer, para proteger realmente esse sistema, nós temos que fazer barreiras geoquímicas que evitem a drenagem ácida. Se fosse uma mina moderna, ela pelo menos devia falar em geoquímica. Tá? Não fala, ela parece que é uma mina do século XIX, que não se conhecia muito a geoquímica. Parece que é uma mina só mecânica. O carvão é químico. Não tem barreira geoquímica, nós não resolvemos esse problema. Além disso, vejam esse aspecto. Né? As faixas, no sentido do Jacuí, fazem com que o minerador tenha que explodir e chegar muito perto do Parque Estadual e do Rio Jacuí. Se ele fizesse faixas horizontais, né, pode ser que você detone aqui e essa detonação seja suficiente para fragmentar as faixas ao lado. Você vai reduzindo o erro na medida que se aproxima do Parque Estadual. Você vai aprendendo com o terreno, né, a como mitigar. Seria a mesma coisa que um médico fazer uma operação da mesma maneira hoje e da mesma maneira daqui a 23 anos. É possível isso? É possível isso? Um algoritmo de mineração tão burro? Quer dizer, como é que é possível que a mineração não tenha técnicas de aprendizagem com a própria mineração, no sentido de aprender enquanto minera, como mitigar, como reduzir, como aliviar, né? Eles vão fazer a mesma coisa durante 23 anos. Eles não vão aprender nada. E aí, vamos acreditar que eles têm competência para reduzir danos? Se eles não são capazes de aprender? Né? Devagar, área urbana. Nós devíamos trocar aqui, assim, em área urbana, né, não há minas. Proibido minas em áreas urbanas. Né? Isso é uma coisa assim elementar de direitos humanos, de direito à vida, né? de considerar a cidade como um bem capital da humanidade. Tá? E aí vem uma mina ameaçar uma cidade. Olha aqui a situação de Porto Alegre, da região metropolitana. Aqui está a mina. Né? Aqui está a região metropolitana. Nós somos 4,6 milhões de habitantes. E uma mina no coração da região metropolitana. Né? Que tem aqui um lindo parque natural. Né? E aqui o nosso único manancial de água para Porto Alegre. O único. Né? Temos aqui um polo petroquímico. Temos aqui uma refinaria. Né? Temos aqui um centro coreiro calçadista, ou seja, a área metropolitana já é suficientemente impactada, ela está saturada. Né? Eu diria assim, o Guaíba não suporta mais nada. Né? E aí, né? Uma mina de 166 milhões de toneladas de carvão. Né? Como se ela fosse se instalar num lugar que não existe nada, né? Que não vai produzir impacto. Né? Ela vai, eu diria assim, desbalancear todo o já muito delicada, né, insustentabilidade que nós estamos tendo aqui. Né? Nós já não conseguimos dar conta. Né? Falei dos mandinhos, falei dos peixes do Rio dos Sinos. Né? Nós já estamos numa situação muito limite. Tá?
Assim, não é o lugar para uma mina. Não é o lugar para uma mina. Tá? Olha aqui a proximidade, né, com o delta do Jacuí. Ela vai, então, desestruturar, ela vai contaminar todo o delta do Jacuí, tá? Que é um bem impressionante que nós temos. Né? Vamos perder esse estoque de água. Eu diria que esse aquífero aqui é exatamente o aquífero de emergência de Porto Alegre, caso haja um acidente no Guaíba. O Guaíba é nosso único manancial, único, não temos outro. Né? Estamos numa situação difícil, tá? Pensem. Tá? Ter só um manancial, não ter uma estratégia de emergência. Tá? Aí nós temos um aquífero fabuloso, que poderia ser nosso aquífero de emergência, pelo menos abastecer hospitais, abastecer escolas, né? Em caso de uma emergência no Guaíba, que não está afastada. Tá? Só o polo petroquímico, por exemplo, transporta 1.000 navios de nafta pelo Guaíba por ano. Por ano. Basta um navio desses romper o casco e não temos água. E aí vamos colocar uma mina e botar fora a água limpa que está aqui. Né? Vejam aqui o aquífero. Esse aqui é o aquífero do que falo. Né? É um aquífero fabuloso, toda essa região. Né? É uma água maravilhosa que poderia ser nossa reserva estratégica. Por fim, né, o carvão também produz, então, mudanças climáticas. Né? O carvão é o principal vilão das mudanças climáticas. E temos que falar de energia, então. O minerador diz que ele quer resolver um problema de energia. Eu também quero. Né? Só que a energia que eu quero resolver é a energia da Terra, porque afeta o mundo. Ele quer resolver um problema de energia que nós não sabemos se será verdade, porque esse é um carvão de baixo teor. Nem isso nós sabemos ao certo. Né? Se de fato ele serve para os fins que ele propõe. Não sabemos. Ele diz que ele quer fazer um polo carboquímico. Onde está esse polo? Qual é a planta desse polo? Qual é o procedimento desse polo? Não sabemos. É só uma promessa. Né? É a razão pela qual nós abriremos uma mina. Para garantir algo que não está no papel sequer. Né? Qual é o problema de energia que nós temos que resolver? É o problema do calor recebido pelo Sol, né, que é de 342 watts por metro quadrado, e o calor irradiado pela Terra, que deveria ser também o mesmo, senão a Terra explodiria. É um problema de uma equação termodinâmica. Quer dizer, se a Terra recebe calor e não devolve, ela vai esquentando. Né? Então, atualmente a Terra deve 0,5 watts por metro quadrado, ou seja, ela está emitindo 341 watts,5 por metro quadrado. Estamos devendo. Então, o que acontece? Aquece. Tá? Esse déficit é que é o problema do aquecimento global. Ele é uma equação física, o aquecimento global. Ele não é uma ideologia. Não é um exagero ambientalista. É física, gente. É física. Tá? E quem descobriu isso foi o Keeling, né, com sua famosa equação, né, que viu que o CO2 está aumentando, né, e com ele está aumentando a temperatura. Então, de 1850, vejam, né, nós já conseguimos, de lá até hoje, 1 grau centígrado a mais, né, na temperatura média da Terra. E quem é o responsável? Né? Principalmente os combustíveis fósseis, dos quais o carvão é o grande campeão. O carvão é o campeão. Tá? É o grande vilão. Botar no inferno de Dante ali. É o carvão. E nós, então, aqui em Porto Alegre, século XXI, vamos explorar carvão. E aí estão os resultados. Né? Quer dizer, o aquecimento global vai trazer problemas. O furacão Catarina, aqui em 2004, pela primeira vez na história, né? E as previsões do IPCC, né? Que são muito interessantes, são mais de 25 mil cientistas envolvidos numa equação, né? Pela primeira vez na história humana, né? Não são 20 mil aventureiros, são 20 mil cientistas. Né? E aqui então estão as previsões para o século XXI. Tá? Então, há um problema sério aí de governança de riscos, tá? E o processo decisório. Essa que é a questão. Então, nós temos que informar bem,
e ver qual é o problema de governança. Né? O problema de governança é um problema de confiança. A confiança é essencial na era de volatilidade econômica, disse Peter Voser. Né? Pergunto a vocês aqui, quem confia na mineração brasileira? Levante o braço. Que confiança nós podemos ter no minerador? Né? Talvez damos um voto de confiança à Copelme. Né? Damos um voto de confiança. O que nos garante que daqui a 5 anos eles não vendam, né, para um terceiro qualquer aí? Hã? Então, não temos como confiar, dizer sim, o teu plano está certo. O plano deles é ruim, o plano deles não garante sustentabilidade ambiental, ao contrário, tá? não demonstra isso, não convence do ponto de vista técnico, e eles dizem que são confiáveis. Nem o EIA-RIMA é confiável. Né? Além disso, nós precisamos ter procedimentos coerentes para tomar decisão, cumprimento dos padrões de operação, não temos certeza. O minerador diz, eu vou borrifar a pilha de carvão e não vai ter poeira em Porto Alegre. Né? Sim, mas vai cumprir os padrões? Né? Nós teremos algo em torno assim de milhares de toneladas de poeiras de carvão sobre a região metropolitana. Chuva ácida. Né? Chuva ácida. Vai monitorar? Vai relatar os desempenhos? Né? Então, é uma injustiça geracional enorme que a nossa geração estará fazendo para a próxima geração. Tá? Quer dizer, nós podemos deixar esse problema para nossos filhos e netos daqui a 23 anos, que vão ter que gerenciar esse passivo? Temos esse direito? Temos. Né? Então, eu acho que aqui está a grande questão. Nós não temos capacidade de governança, porque os órgãos ambientais estão sendo sucateados. Tá? Um funcionário público que não recebe sequer o salário em dia, que coloca na mesa dele 6.000 páginas de um relatório para analisar, né? Com pressão política. Né? Uma população desinformada. Né? Como vamos resolver isso? Tá? Eu acho que o método aqui é um plebiscito. Tá? Vamos discutir se a nossa geração tem direito de legar isso para os filhos. Né? E os filhos que cobrem amanhã dos pais. Vocês votaram. Né? Temos que ter um método para resolver. Então, nós não temos uma governança para mega empreendimentos. Nós estamos tratando isso como se fosse um empreendimento qualquer aí. E não é um mega empreendimento. E é um mega empreendimento que chega num estado que é refém. O estado está falido. Então o governador quer dinheiro. Então primeiro quebram o estado. Deixam ele falir. Tá? Depois que ele é refém, eles vêm com um mega empreendimento sem a menor base técnica, econômica, ambiental. Tá? E aí nós somos reféns. Aí a sociedade quer, né, como se isso fosse resolver o problema estrutural de financiamento do Estado. Não vai. Não vai. Disseram que a GM ia resolver o problema do Rio Grande do Sul. Está aí. Tá. A GM está aí funcionando há anos e aí? Melhorou? Não, estamos aqui atolados. Né? Então, isso tudo são ardis, né? Para colocar um Estado refém e justificar uma decisão do governador. Cabe ao governador decidir isso? Ou cabe à população? Então, mega empreendimentos dessa ordem de impacto, né, nós deveríamos ter uma legislação que proibisse que, digamos, gabinetes, né, cheios de lobbies, né, decidissem isso. O lobby da mineração está imenso. Né? Só nos Estados Unidos o lobby da indústria carbonífera e do petróleo chega a 2.300 pessoas, que lá nos Estados Unidos tem que fazer registro do lobista no Congresso. São 2.300 pessoas, lobistas do óleo e carvão. E aqui nem sabemos, né?
Nem sabemos, mas são lobistas. Lobistas. Né? Então, realmente, é um sistema político que só nos cabe uma saída, né? Que é uma democracia mais profunda, né? Que nós temos que realizar. Né? Por fim, o Guaíba somos nós. Né? Eu sou o Guaíba, eu tomo água do Guaíba, meu organismo é 70% constituído de água. Né? O que acontecer ao Guaíba vai acontecer conosco. Né? O Guaíba é o nosso destino. Né? Então, a sustentabilidade humana hoje, ela é local e é planetária ao mesmo tempo. Né? É realmente uma nova era. Né? E que devemos fazer a nossa parte. Obrigado.